A gente não imaginou que ela ficaria tanto tempo fechada para vocês. Tem para mim que foi ali pelo dia 17 de março, nós estávamos ministrando um curso na ocasião, que era o Prática de Montagem, e acho que foi o nosso último encontro por ali. No próximo dia nós viemos até Itajaí Criativa, e aí fechamos tudo, e foi bastante, eu tenho uma memória bem impactante, porque o espaço vinha com um movimento extremamente intenso até então, né? E foi aquele momento que a gente fechou todas as janelas, fechou a porta, assim, e saiu sem ter uma certeza de quando voltaríamos, né? A primeira relação é o impacto, né? O impacto de que tudo mudou muito rapidamente e sobretudo na relação com o trabalho, com o teatro, porque eu acho que 90% da minha vida eu passo fazendo teatro. Acho que 90% do meu dia eu estou na Itajaí Criativa. Nós estamos na Itajaí Criativa há 4 anos. Então a gente tem um grande movimento com cursos, com ensaios, reuniões, pessoas passando por aqui o tempo todo. De repente você está dentro da sua casa, né, e toda essa relação passa pelo computador. Então era esse misto de acesso, de muito acesso, mas também de muito desgaste, e o pano de fundo que era pandemia acontecendo, pessoas morrendo. Quando começou 2020, eu pensava, cara, vai ser o meu ano, eu juro pra vocês, gente. Porque eram muitos projetos, eram coisas muito interessantes que estavam pra vir, assim. De início, acho que o primeiro sentimento foi medo, né, naturalmente. Mas eu senti muita frustração também. Porque a gente estava iniciando, né, um trabalho... Nosso primeiro trabalho profissional, né? O seu também, né? Sim. De teatro, e a gente tinha toda uma programação, uma agenda de projetos já. No começo da pandemia a gente ficou meio parado um tempo, né? Era uma situação meio estranha, a gente não sabia se ia voltar logo, se não ia, se era só esperar um pouquinho que as coisas iam voltar ao normal ou não. Eu acho que, assim, durante a pandemia, novamente, mesmo no trabalho criativo, quanto no trabalho pessoal, a gente passou por muitos estágios, né? Eu acho que desde o momento, assim, de achar que não ia ser tudo isso, que é uma coisa grave, nunca em nenhum momento menosprezei, mas assim, isso logo passa, né? Daqui a pouco aquilo começa a entrar num estágio de pavor, porque você imagina que aquilo não vai acabar nunca. Então, a pandemia, a gente sentiu que ela ia prosseguir por um tempo, né? Já tinham várias pessoas fazendo várias coisas online. A gente não estava mais na Itajaí Criativa, nós tínhamos um público que vinha nos acompanhando, então nós decidimos que nós já tínhamos que fazer alguma coisa. Aí, dentre as coisas que nós tínhamos, né, nós havíamos estreado no ano anterior alguns trabalhos, e Os Sonhos Teus Vão Acabar Contigo era um deles. Então, como era um solo, nós não precisaríamos reunir muitas pessoas, pensamos, vamos retomar Os Sonhos Teus Vão Acabar Contigo, que era um trabalho que eu tinha realizado presencialmente, com textos do Daniel Carmes. Como eu já tinha os textos memorizados, vamos adaptá-lo então para esse universo. Então eu comecei a brincar, né, com o celular, em casa mesmo, né, eu tinha os textos memorizados, comecei a me relacionar e ver como que poderia estabelecer aí uma relação com a câmera, porque a ideia era que eu me filmasse, então ring light para a gente poder apoiar essa câmera, e viemos para cá e começamos a brincar mesmo. Então a primeira ideia é que a câmera fosse o olho do público. O Max tanto ia dando as opiniões dele como diretor, o Leonan também, com a experiência dele do audiovisual, também foi fazendo sugestões, até que chegamos nessa ideia de que seria um plano sequência, realmente para também trazer essa atmosfera de que é o teatro, né? Que a partir do momento que você começou, você vai até o final. Pensamos, a segunda opção foi uma passagem por alguns ambientes da casa, para as pessoas irem identificando também.
esse lugar, aqui é a sala da Itajaí Criativa, aqui é o hall, e depois realmente como que a gente podia brincar com os ângulos, né, da câmera e onde eu me posicionaria. Eu mesma manipulei a câmera pela casa, inclusive foi engraçado que em algum momento, tipo, eu não conseguia terminar de me enquadrar, e aí os meninos falaram, não, mas acho que, então, isso é a linguagem, porque aí a gente aproveitou para também experimentar linguagem, que é o que a gente faz muito no teatro. E no primeiro momento, assim, estava gravado. A gente chegou a pensar na possibilidade de fazer ao vivo, mas a gente achou muito arriscado para uma primeira experiência. Tinham várias demandas e tal, que naquele momento a gente não queria se deparar. Mas enquanto estava sendo transmitida, né, aquela sensação ali do hall do teatro, quando o público chega, né, que nós começamos a receber o público ali no canal de YouTube, nos relacionando no chat, não vou te dizer que era a mesma sensação, mas era muito próxima, assim, né, um certo frisson, um certo friozinho na barriga, um certo nervosismo, aliás, muito nervosismo, não era um certo nervosismo. Boa noite, muito obrigada por estarem conosco aqui hoje, nessa transmissão. Para quem não nos conhece, nós somos a Tespes Companhia de Teatro. E foi muito emocionante, assim, ver as pessoas vindo, se identificando, muitas pessoas que frequentavam a Itajaí Criativa e pessoas de longe, né? Isso foi mais interessante, pessoas que normalmente não veriam uma estreia nossa, pessoas de vários lugares do estado e do país. Né? Essa foi a novidade, assim, naquele mesmo lugar que não era o mesmo espaço físico, mas em alguma medida se tornou um lugar de encontro. E aí o retorno foi muito positivo. Nós fizemos 5 sessões dessa primeira, vamos dizer assim, dessa primeira temporada, e depois o que começou a se convencionar como aquele bate-papo no chat, né? A gente através do Zoom, mas as pessoas no chat. E isso daí foi realmente, foi onde se consolidou, assim, o lugar de encontro. O Papelê é um novo projeto de montagem de espetáculo para crianças da Tespes Companhia de Teatro, né? Nós começamos o processo dele em fevereiro de 2020. E nós estávamos, então, com 30 dias de ensaio, que era o primeiro momento. Como é um elenco novo, né, a gente praticamente renovou todo o elenco da companhia, então a gente estava exatamente nesse momento das pessoas se conhecerem, todo mundo já se conhece, mas eu digo se conhecer em cena. Então a gente estava exatamente nesse momento de trabalhar algumas dinâmicas de grupo, exercícios de grupo, conhecer preparação corporal, conhecer as linguagens que a gente ia utilizar. Então a gente estava, quando começou a pandemia, nós estávamos nesse exato momento começando a levantar o material do que seria o espetáculo. Com a chegada da pandemia, o que aconteceu foi que a gente teve que repensar, digamos, se reinventar o nosso processo de trabalho. Então a gente começou a fazer os trabalhos teóricos, lemos alguns livros, fizemos discussões, rodas de conversa sobre livros, sobre questões que influenciariam na escolha da temática da montagem mais à frente. Só que chegou um momento que isso já não era mais possível ficar só com esse tipo de trabalho. Então a gente começou a se reinventar e a encontrar maneiras de criar e levantar material, que a gente chama, né, construção de material criativo, e trocar isso com as outras pessoas de forma remota. Cada ator começou a criar coisas sozinho na sua casa, gravar através do celular, e aí a gente começou a mostrar o que cada um estava criando individualmente para as outras pessoas, para que elas pudessem também deixar se contaminar por esse ambiente criativo. E aí o Papelê foi direto para o Festa Infante, que é um festival de artes integradas para a primeira e segunda infância, né? Que acontece aqui no Itajaí já há 4 anos. E por conta da pandemia ele foi transferido também inteiramente para o ambiente online. Foi meu primeiro festival de teatro. Meu também. Também. Uhum. Eu achei bem curioso, na verdade, porque a recepção, o material foi criado de uma outra maneira, né? Mas a gente teve, eu acho que o que ficou diferente mesmo foi o feedback das pessoas, né? Porque tu não tinha como saber. No teatro, tu vê a reação das pessoas, né? Mesmo que tu não saiba o que está se passando, mas tu tem um contato, tu está vendo a pessoa.
Mas com esse material totalmente digital, virtual, o que a gente recebia daí era algumas mensagens, comentários de pessoas, tipo, eu assisti. E as crianças gostaram, teve muito feedback de crianças que queria assistir mais, que adorava o TT, que falava, coloca o desenho do TT. Sim, aí tanto é que nesse do Papelê, teve uma criança que falou que queria ir pro teatro, que ela nem sabia o que era teatro. Eu acho que o que aconteceu em relação ao Papelê é que a gente tinha um material e um projeto. Com a pandemia, a gente foi juntando muitos materiais, muitas influências, a gente começou a viver na internet, literalmente só na internet. Então, esse projeto, ele acabou, quando a gente escreveu ele no Funarte, a gente já tinha, além do projeto inicial, todas as referências que a gente já tinha criado. A gente já tinha criado 2 curtas, né, que é o Cadê Meu Ninho e o Papelê, que depois acabou virando o nome do espetáculo. Então, num país, né, monumental como é o Brasil, com milhares de proponentes, a gente teve a chance de já estar um trabalho em andamento. Eu sou mais que papel, vou me desenhar, vou reinventar o céu. A gente foi evoluindo também a mentalidade sobre como fazer, o que fazer, né? A gente foi tentando ver como é que era, na tentativa e erro a gente foi desenvolvendo mais coisas. A câmera pode ser mais assim, a luz. A gente comprou um ring light para fazer os sonhos, que acabamos usando ele em todas as outras coisas que a gente fez na pandemia, inclusive na nossa peça no Papelê depois. A gente usou ele até o final, quase. E aí também a gente teve algumas sortes, que daí o Max estava com um celular maneiro que eu tinha comprado, que tinha uma câmera bem inteligente. Daí a gente resolveu também estudar como funcionaria a câmera do celular, né, na luz. E daí a Denise também aproveitou isso para explorar bem a atuação. Então ela estava atuando com a câmera, com a posição, mas também com a inteligência artificial da câmera. Porque quando ela se afastava, mudava a luz, abria, parecia que era alguém operando a luz, sabe? Abrindo luz de teatro, fechando, fazendo foco no rosto, iluminando geral. Então a gente foi usando isso tudo na dramaturgia, né? Muito fórum online, muita discussão, muito erro de transmissão. Transmiti uma peça por Max que foi toda travada. Aí, como fazer agora de novo sem travar? Então era tudo assim, era um momento de muito aprendizado para essas questões de vídeo. Para mim, eu aprendi muito. Eu não tenho uma resposta, né? Eu não tenho uma certeza sobre como vai ser, como o mercado pode seguir a partir disso, depois que a pandemia um dia vai acabar. A gente imagina. Então, quando ela acabar, eu não tenho certeza como vai ser. Mas o que eu posso prospectar assim do que está acontecendo, talvez seja uma hibridez do trabalho, né? Fazer uma parte do trabalho presencial e uma parte online. Uma peça que seja presencial, mas tem algumas câmeras gravando, as pessoas possam ver online. Alguma coisa de transmissão, porque a gente usou muita coisa de transmissão, né? Então, às vezes, pode ser um ator lá, sala de São Paulo, entra no projetor da tela, no meio de uma peça e tem uma intervenção ali. Isso talvez possa ser legal, mas esse trânsito, né? Entre o audiovisual, usar os recursos deles, que fazem o audiovisual ser bom, e também usar os recursos do teatro, né? Porque o teatro tem o lance da presença, tem o clima, tem ali a respiração, tem o suor, tem o som que forma diferente. Isso é bom, que o audiovisual não tem, né? Mas o audiovisual também tem outras coisas, que é o close, que é o detalhe, que é a edição, que tu pode manipular a dinâmica. Essas duas plataformas, digamos assim, elas têm as suas vantagens e desvantagens. E talvez a gente possa usar mais essas duas vantagens e desvantagens, né? Então a gente pode continuar com a produção local de teatro, pode produzir coisas que o mundo inteiro pode ver, tipo o Papelê, por exemplo, que não tem fala, pequenas traduções de texto ali em alguns momentos, pode ser visto no mundo inteiro. Inclusive, nós gravamos agora, a gente vai querer participar de festivais do mundo inteiro. Então, parece que é uma potência, porque quando voltarmos a presencial, nós vamos estar apresentando em várias cidades e o nosso vídeo vai estar circulando pelo mundo ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Se a arte não estivesse nesse momento presente da pandemia, as pessoas não teriam, acho que, uma sanidade, uma saúde mental para estar passando por isso. Porque os filmes, as músicas, desenhar, pintar, escrever, eu ainda não sei realmente a palavra para isso. Mas se não fosse isso, as pessoas seriam mais infelizes desse momento trágico da pandemia que está acontecendo. Individualmente,
eu percebo que sim, né, a minha relação com esse momento me fez ter um outro tom, tanto ao fazer artístico, quanto ao meu contato com espaços culturais e com obras de artes no geral. Eu vejo possibilidades, eu acho, através do fazer artístico. E me mantenho com esse desejo, com essa esperança de que a gente tenha conseguido, ou que a gente caminhe para algum lugar, não sei, diferente, né? Eu acho que em relação ao fomento houve duas abordagens muito diferentes, né? Em relação à relação com os artistas, principalmente. A gente teve, por exemplo, a abordagem da Prefeitura Municipal de Itajaí, da Fundação Cultural daqui, que foi uma abordagem que tentou, digamos, encontrar uma maneira de lidar com os artistas, facilitando a utilização, por exemplo, de projetos que já existiam, que fossem só transformados em relações online e tal. E a abordagem do governo federal, que foi uma abordagem assim, que levou um século para começar a pensar realmente em fazer alguma coisa, e que na verdade nem foi do governo federal, né? Ela foi mais uma iniciativa dos deputados, que daí forçaram o governo federal a realizar uma ação, e mesmo assim a gente percebeu que o governo federal começou a colocar vários empecilhos ou prazos, estipular prazos que eram praticamente impossíveis de serem realizados. O futuro é sempre uma incógnita, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que o futuro é a gente que cria. Então eu espero que a gente possa olhar para o passado, perceber quais foram os erros que nós cometemos, nós todos, para que a gente possa realmente tentar não repetir esses mesmos erros. E que a gente possa, de alguma forma, contribuir para que as pessoas tenham um pouco mais de empatia e entendam que é possível conviver com a diversidade. Mas fiquem tranquilos que daqui a pouco a Itajaí Criativa já vai estar aberta de novo para vocês.